Olá pessoal, dessa vez aqui nessa videoaula nós vamos abordar um pouco mais de alguns temas referentes à disciplina Metodologia do Ensino das Lutas, né? E temos um total aí de 4 aulas a serem gravadas numa sequência para abordar as lutas no que diz respeito aos seus aspectos conceituais. Nesse sentido, não somente as lutas, mas de uma forma geral, a unidade didática se direciona às práticas corporais de combate, né, e os conceitos e aproximações que nós podemos fazer com esse tema a partir dessa nomenclatura de práticas corporais de combate. Pois bem, né, ao final dessa aula, vocês deverão ser capazes de conhecer a abordagem conceitual das práticas corporais de combate, né, de compreender as diferenças conceituais entre as práticas corporais de combate e bem como de analisar conceitualmente as práticas corporais de combate contemporâneas. O que seriam, né? O que a gente pode dizer a respeito das práticas corporais de combate, né, para fazer uma contextualização a respeito desse assunto, né? As práticas corporais de combate na contemporaneidade, né? O primeiro elemento de discussão que nós podemos colocar é a presença marcante em toda a história da humanidade. Então, todas as civilizações, desde as mais primitivas até as mais contemporâneas, elas se utilizam em algum momento de um grupo de práticas corporais que se destinam ao combate, ao confronto corporal. Seja por questões de defesa, seja por questões de domínio de território, né, tanto para atacar outros grupos quanto para se defender de outros grupos, as práticas corporais de combate sempre estiveram presentes. Às vezes mais, às vezes menos sistematizadas. Inclusive, nós temos relatos de que aqui no Brasil, no intervalo entre 6 a 8 mil anos atrás, não é possível se dizer precisamente, porque as informações são múltiplas, nós temos pinturas rupestres em sítios arqueológicos do Nordeste que sugerem que nesse período de 6 a 8 mil anos atrás já existiam tentativas e buscas, né, do homem primitivo que habitava esse território por sistematizar algumas práticas de combate. Né? Isso pode ser identificado a partir do exame, né, dessas pinturas rupestres. Né? Lembrando que a história do Brasil normalmente é tratada no intervalo do período de 1500 para cá, pós-chegada dos portugueses. E aquilo que nós conhecemos como história está definido a partir de mais ou menos 4.000 anos atrás, né, com o surgimento da escrita, do alfabeto como nós conhecemos hoje. Então, um período de 6 a 8 mil anos atrás é bastante primitivo, é bastante pré-histórico em relação ao que nós chamamos de história e de civilização ocidental, principalmente. Além disso, há uma alta exposição midiática sobre o tema lutas, tanto em quadrinhos, né, seja desenhos animados ou quadrinhos impressos, no cinema e também em jogos eletrônicos. Né? Há também um crescente interesse, tanto enquanto prática, né, as pessoas buscaram mais nos últimos anos a se envolver com a prática das práticas corporais de combate, quanto também como um elemento de contemplação. As pessoas, mesmo que não pratiquem, se interessam por assistir, se interessam em consumir produtos relacionados ao mundo das lutas, né? E, por último, uma coisa a se salientar é a quase inexistência enquanto um tema da educação física escolar no que diz respeito à materialização de práticas pedagógicas na escola. Né? Inclusive, alguns cursos de graduação ainda não têm a disciplina lutas como um componente do seu currículo de formação. Apesar de estarem presentes no currículo escrito, no currículo prescrito, no documento e nos referenciais curriculares nacionais, como a BNCC, o tema ainda não vem sendo trabalhado efetivamente nas escolas. Bom, as práticas corporais de combate, elas podem ser identificadas e são marcadas por uma certa diversidade. Então, a respeito disso, nós temos aí nesse universo, nós podemos identificar as lutas, né, que são uma manifestação específica, as artes marciais, os esportes de combate e os jogos de combate. No entanto, nessa aula de hoje, vamos abordar conceitualmente apenas o tema lutas, né, e deixar as outras manifestações para aulas seguintes. Como que se pode classificar o tema lutas? Né? Tem um documento aí da Educação Física, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997, que ele já
identificava lutas como um tema a ser tratado pela educação física. Então, de 1997 para cá já há um bom período, né? E ele conceituava lutas em um conceito bastante positivo, bastante proveitoso para o trato pedagógico desse tema, né? Segundo esse documento, que era de nível nacional e buscava orientar a prática da educação física na escola, as lutas são disputas em que os oponentes eles devem subjugar, né, um adversário mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização e exclusão de determinado espaço, na combinação de ações de ataque e defesa. A partir desse conceito, nós podemos identificar que existem estratégias, né, estratégias e técnicas relacionadas aos diversos tipos de lutas. Então, nós temos lutas que envolvem desequilíbrio, nós temos lutas que envolvem contusão, nós temos lutas que envolvem imobilização e lutas que envolvem exclusão de um determinado espaço. E existem lutas que envolvem mais de uma destas estratégias, como, por exemplo, o judô, ele envolve o desequilíbrio e envolve o contato, né? E também a imobilização. A exclusão de determinado espaço não é tão determinante para a luta. Pode se tornar na ausência de outras formas de pontuação. Mas é difícil nós pensarmos numa forma de luta que não esteja enquadrada em pelo menos uma dessas estratégias identificadas em negrito neste conceito. O que a gente pode dizer sobre as características conceituais das lutas? Primeiro, é uma amplitude conceitual, é um conceito que dá conta de muita coisa, né? Então, muitas práticas corporais de combate podem ser enquadradas dentro do universo das lutas, né? Também há uma definição nesse conceito das estratégias de combate, estratégias e técnicas, né? Desequilíbrio, contusão, imobilização e exclusão de determinado espaço. E por último, o que há de se destacar é a identificação de uma combinação de ações de ataque e defesa. Então não são somente situações de ataque, nem somente situações de defesa, mas é a combinação dessas ações que caracteriza a luta. Bom, em relação às estratégias de combate, né? A estratégia contusão ela é controvérsia, né? E nem sempre um lutador vence o outro porque ele conseguiu contundir o outro, embora isso possa ser bastante determinante na luta no que diz respeito a um golpe contundente. Mas nesse sentido, eu prefiro adotar um termo um pouco mais amplo, contato, a contusão como um sinônimo também de contato, né? Então o contato ele é pontuado e se ele for um contato contundente, ele é pontuado de uma maneira ainda mais evidente, né? Como práticas representativas dessa estratégia, nós temos o boxe, o muay thai, o taekwondo, o karatê e o sandá, muito praticado aqui na nossa região. Essas formas de luta têm em comum a estratégia central ser uma estratégia de estabelecimento de contato ou contusão. Algumas delas podem até envolver mais de uma estratégia, como por exemplo o sandá envolvem também as projeções, as quedas, fato que também acontece no karatê. Mas o que é predominante nessas formas de luta é o contato. Já em relação ao desequilíbrio, né, o ato de desequilibrar o oponente, de tirar a sua estabilidade de posição, nós temos outras formas de luta que são representativas dessa estratégia. Entre elas, nós temos o judô, que é o mais difundido na mídia, né? O jiu-jitsu, muito popular enquanto prática, mas pouco abordado na mídia, a luta greco-romana, ou wrestling, ou luta olímpica, porque são tratados de formas diferentes de acordo com a região na qual se fala. No Brasil é muito conhecido como luta olímpica, na Olimpíada é conhecida como luta greco-romana e nos Estados Unidos todo mundo chama de wrestling, né? E por último o sumô. Então todas essas formas de luta trabalham de maneira muito centralizada com a estratégia de desequilíbrio, né? A queda é pontuada e pode até ser determinante para a vitória de um determinado lutador. Então, como exemplos disso, temos o judô e o sumô, que dependendo da forma como a queda acontece, ela determina a vitória, né? Já agora a imobilização, né, que também é uma outra estratégia. Então a imobilização é o ato de eu estabelecer um controle sobre o oponente por um determinado tempo,
previsto nas regras da modalidade. Então, sobre isso, o judô trabalha diretamente com a imobilização. Se um lutador consegue controlar o oponente, não permitindo que ele se movimente por um determinado período de tempo, então ele pode até vencer a luta. Na luta greco-romana, ou wrestling, ou luta olímpica, também acontece a mesma coisa, né? Se um lutador é seguro por um determinado tempo, ele pode até vencer a luta. Já no jiu-jitsu, se um lutador ele tem a necessidade de estabilizar uma posição, ou seja, manter o controle sobre o oponente durante um determinado tempo, para que isso seja validado enquanto uma pontuação que pode determinar o resultado da luta. E por último, nós temos a exclusão de um determinado espaço, que aparece de maneira muito centralizada no sumô. Então, no sumô, um lutador pode vencer o outro, excluindo ele da área de luta. Então, quem tocar primeiro fora da área de luta, perde a luta. Isso aparece de forma muito determinante no sumô, que é uma arte marcial oriunda do Japão.